Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o próprio TSE, enfim, reagiram. Isso 945 dias de desgoverno e de ataques depois. Deveriam ter agido diante das grosseiras fraudes em 2018, no uso eleitoral do WhatsApp e de fake news. Diante das inúmeras ameaças, dos ataques, das explícitas convocações para golpe contra a chamada democracia. Até esta segunda-feira, 2 de agosto, vivíamos a ausência de coragem de não poucos, infelizmente. Sempre alegando prudência, equilíbrio em nome da preservação das instituições. Que prudência em meio a um genocídio e caminhando para 600 mil mortes? Que equilíbrio diante de 19 milhões passando fome, 20 milhões sem emprego e mais de 70 milhões de pobres e miseráveis? Diante de um fascista e de seus seguidores que buscam claramente desmoralizar as tais instituições. Que equilíbrio, que prudência ao evitar dizer o nome Jair Messias Bolsonaro, que ataca diretamente as instituições, que agride e busca desmoralizar a base disso que chamam de democracia, o sistema de votação, as urnas, a urna eletrônica. Agora, só agora, o Tribunal Superior Eleitoral pede ao Supremo Tribunal para investigar as fake news, os ataques ao sistema de votação eletrônico. Mais de 2 anos e meio depois, esse pedido é uma confissão do excesso de cálculos políticos e de temores, da falta de coragem de alguns, da inoperância. Primeiro ele buscou desmoralizar o Exército, as Forças Armadas, que, e isso é a história, acoitaram torturadores durante a ditadura, que permitiram torturar e matar alegando combate a terroristas e não aos que lutaram como deve ser contra uma ditadura. Ele desmoralizou o Exército porque anunciou ataques terroristas e, ao ser julgado, negou, mentindo. Disse não ter anunciado à revista Veja ataques com bombas durante uma campanha salarial de militares e o Exército fingiu julgá-lo para valer. E assim, o tenente de planos terroristas foi posto para fora do Exército como capitão. 3 décadas depois, desmoraliza novamente. Egressos das Forças Armadas, ou recém-saídos, ou ainda na ativa, são a espinha dorsal de um governo cujos atos e omissões são responsáveis pela morte de mais de 500 mil de brasileiros. Já fora do Exército, por 30 anos ele buscou desmoralizar a política. Com palavras, ao dizer publicamente que daria um golpe e fecharia o Congresso, que torturaria o presidente do Banco Central dentro do Congresso numa CPI. Hoje ataca e busca desmoralizar a CPI da Covid por temor, ele e filhos, de investigações e prisão. Desmoralizou a política por anos com o crime de peculato, as tais rachadinhas, uma prática familiar, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro e do testemunho de familiares. Desmoralizou e desmoraliza o discurso do combate à corrupção. É o que evidencia a soma dos bens de uma família que vive da política e de nada mais, a não ser que alguém acredite no conto da fantástica fábrica de chocolates. Desmoraliza a tão citada família cristã ao ameaçar, injuriar e debochar das mulheres, ao ameaçar uma colega de parlamento com estupro se, aos olhos e verbo dele, ela não fosse feia. Desmoraliza evangélicos e religiosos em geral ao atacar e ofender homossexuais e negros. Desmoraliza a fé ao substituir a humanização típica da fé cristã por uma perversão, o culto à morte. Desmoraliza ao mesmo tempo as leis, ao defender em ação familiar policiais investigados e acusados por assassinatos.
Desmoralizam ele e filho ao homenagear e condecorar o chefe de uma organização de pistoleiros, de matadores de aluguel. Desmoraliza a política ao anunciar que usava verbas de gabinete para, aspas, comer gente. Desmoraliza a política, as instituições, a vida, ao defender tortura, torturadores e a morte de adversários. Usou e usa de forma desmoralizante símbolos do judaísmo. Isso depois de, em 2004, escrever carta para um site neonazista. Desmoraliza citando David Irving, escritor inglês que nega o Holocausto. E sendo racista num ato na Hebraica do Rio de Janeiro, com a bandeira de Israel ao lado no palco. Ofende a memória de milhões de mortos no Holocausto ao calcular em arrobas o peso de quilombolas. Como ofenderam a memória os que lá estiveram e gargalharam ao ouvir esta barbaridade racista, fascista. Ofenderia de novo a saída do Memorial do Holocausto em Israel, em abril de 2019, usando a visita para propagandear seu ideário. O nazismo foi de esquerda, disse então o asno da direita. Ofende a memória dos mortos a cada vez que a sombra da bandeira de Israel propaga ideias racistas e fascistas. Como ofenderam os que se calaram ou a eles se associaram em busca de benefícios de qualquer ordem. Desmoralizou juízes que demoraram a entender, não entenderam ou fingem não entender. Que não se negocia, não se transige com fascistas. Desmoraliza jornalismo e jornalistas que se submeteram, que se submetem, que trataram e tratam como equivalente, como igual, o que não tem equivalência. Desmoraliza mídias que, dever à parte, se permitem ser ofendidas cotidianamente. Quando bastaria, por exemplo, mandar um taquígrafo profissional para registrar as ofensas, as asneiras disparadas diariamente naquele curralzinho às portas do Palácio da Alvorada. Sim, também imagens são dever profissional para com o público. Mas por que, para evitar tanta insalubridade, não mandam um drone? Ele desmoraliza as polícias militares quando anuncia tê-las como parceiras para seus delírios golpistas. E quando as polícias se calam diante de tais anúncios, ou dizem sim ao praticar a violência cotidiana. Ele desmoraliza o Congresso comprando-o em grande parte e à luz do dia. Não se pode dizer que desmoraliza porque moral não é um ativo no setor, mas avacalha o mercado, que em sua enorme ignorância sobre quase tudo que não signifique dinheiro o apoiou e segue apoiando. Depois dirão que não sabiam, como se a própria ignorância pudesse ser salvo-conduto, como se pudessem ignorar o que sempre esteve tão claro. Desmoralizou a Justiça Eleitoral, que até ontem, segunda-feira, 2 de agosto, teve medo de investigá-lo para valer. Desmoraliza procurador-geral e procuradores que não apenas não o investigaram, não o investigam, fingem não ver, escamoteiam atos e fatos que deveriam ser investigados. E fingem em nome de quê? De um poder transitório, de uma página suja na história? A tão citada pátria ele desmoraliza ao corromper o sentido da língua portuguesa. Desmoraliza a verdade ao diariamente usar a mentira como se verdade fosse. Desmoraliza a vida ao propagar e liderar um genocídio. Busca desmoralizar a ciência ao negá-la. E busca desmoralizar a arte por saber da sua força, por temê-la. Jair Messias Bolsonaro desmoraliza Brasil e brasileiros aos olhos do mundo. O mundo que já tanto errou e erra se pergunta e nos pergunta: como vocês foram, como são capazes de suportar a isto e a estes?
Com o tempo, Bolsonaro irá desmoralizar os seus seguidores, que ouvirão dos vizinhos, dos amigos, dos filhos, dos netos, dos descendentes uma pergunta: por que vocês fizeram isto? Como vocês não tiveram vergonha de ser cúmplices disto, de tipos como este? Desmoralizado, ele busca destruir o país. Bolsonaro não tem como criar senão via destruição. Sua ambição política é a negação da política no seu mais alto grau. Ele personifica o que a política, o humano, pode ter de mais sombrio. Bolsonaro lembra Mefistófeles no Fausto de Goethe. Eu sou o espírito que tudo nega, e assim é, pois tudo que existe merece perecer miseravelmente.